Oi pessoal, tô de volta com o nosso comentário de alguns temas quentes para o Enem e para outros vestibulares. Um dos temas em que a gente mais aposta é a questão do bullying no Brasil, principalmente a partir da promulgação da Lei Anti-Bullying. Ela tem um número, vale a pena anotar aí, é a Lei número 13.185. Considerando que esse tema pode cair, eu gostaria de dar uma olhada numa estrutura com vocês. Então, primeiro parágrafo, eu tenho que começar a falar do tema. Eu pensaria em algumas formas de introdução ou de ganchos para o tema. Primeiro gancho interessante seria o gancho por definição. Você pode definir o bullying. Lembra que o bullying também tem como sinônimo a expressão perseguição sistemática. Então, um pouquinho, perseguição sistemática. Então, o que é isso de bullying? É a prática reiterada, ou seja, a prática repetida de agressões das mais diversas formas, físicas, verbais, virtuais, por exemplo, cyberbullying, ou patrimoniais, feitas em geral entre crianças e adolescentes. Ah, Jana, mas eu ia ter muita dificuldade de fazer a introdução por definição, porque até eu sei o que é bullying, mas eu tenho dificuldade para resumir isso em poucas palavras. Não precisa ficar preocupado só com definição, não. Você também tem a chamada introdução por apresentação de dados. E aí, especificamente, eu gostaria de citar os dados do PISA, que é aquela avaliação internacional da qualidade da educação, e aí o PISA em 2015 mostrou que cerca de 9% dos estudantes brasileiros são alvos de bullying, dessa perseguição sistemática. É interessante, depois que você deu uma olhada na estrutura de texto que eu disponibilizei no link que está junto desse vídeo, porque vem mais outros dados, além desses 9% de jovens que sofrem bullying no Brasil. Além da introdução por definição e por apresentação de dados, a gente pode também fazer a introdução por citação. E aí, duas citações seriam interessantes para a gente. Primeiro, a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o ECA, no seu artigo número 5, diz que as crianças e os adolescentes têm que ser protegidos de quaisquer formas de violência, violência física, psicológica ou verbal, e que pela negligência ou pela ineficiência, pais, sociedade, Estado podem ser responsabilizados por isso. O bullying é uma forma de violência, é uma forma de agressão, então é uma forma de contrariar esse artigo 5º. Além do artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a chamada Lei Anti-Bullying. Caso você queira dar uma olhada, a Lei Anti-Bullying, como eu já disse, ela tem um número, é a Lei número 13.185. A Lei Anti-Bullying fala que é responsabilidade da família, da escola e dos grupos que reúnem jovens e adolescentes proteger esses indivíduos das agressões. E ele não prevê punições para os agressores, mas sim para aqueles que são negligentes em relação a essa forma de agressão. Além da definição, dos dados e da citação, a gente pode também fazer as chamadas, deixa eu ver se está cabendo aqui, as chamadas referências, coube aí, Rodrigo, coube, culturais. A gente tem uma série de filmes que tematizam a questão do bullying. Para início de conversa, a gente tem um filme cujo nome é Bullying. É um documentário norte-americano que conta a história de várias crianças e adolescentes que passam pela situação do bullying e mostra algumas das consequências mais graves que a gente tem, os casos de depressão, os transtornos psicológicos em geral e até alguns casos de tentativa de suicídio. Além de bullying, a gente tem um filme facilmente encontrável chamado Bully. Bully, gente, é até a palavra que deu origem ao termo bullying. Bully significa em inglês valentão, aquela pessoa que provoca os outros. E o filme Bully fala justamente da relação entre o bully, o valentão, a pessoa que provoca, e a sua vítima. Além disso, obviamente, a gente tem uma série que é Os 13 Porquês, que foi exibida pela Netflix e fez muito sucesso recentemente e que conta a história de uma jovem que, sendo alvo dessas agressões sistemáticas, sejam verbais, físicas, virtuais, não consegue se recuperar dessa forma de perseguição e acaba cometendo suicídio. Em relação a referências socioculturais, eu falaria só delas. Entretanto, a gente pode também fazer as chamadas frases nominais. A gente já conversou sobre esse tipo de introdução. Na introdução por frases nominais, eu faço uma lista
de termos. Você pode fazer uma lista dos tipos de manifestação do bullying. Lembrar, o bullying pode ter manifestação física, você bate na vítima, agressão verbal, né, a questão dos xingamentos, dos apelidos. A gente tem também as agressões patrimoniais, que é quando, por exemplo, você estraga o material do colega, ou, por exemplo, você esconde o material do colega, e o bullying virtual, também chamado de cyberbullying, que é um dos intensificadores do problema do bullying na contemporaneidade, porque agora você não precisa estar perto da sua vítima, você pode fazer isso à distância, via redes sociais. Bom, encerrando esse aspecto, eu gostaria de fazer uma referência a um sociólogo, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu tem uma referência, tem um conceito que tem a ver com o tema de bullying, mas vários outros temas que passam pela discriminação, pela violência, pela exclusão. Ele fala da chamada violência simbólica. Eu não preciso bater em alguém para agredir essa pessoa. Então anota aí, violência simbólica, Pierre Bourdieu, que você pode usar em outros temas, não apenas no tema de bullying. Só que na sua introdução você não vai só colocar informações, exemplos, citações. Você precisa também apresentar a tese, ou seja, o seu ponto de vista. E é por causa disso que eu vou até trocar a caneta para não causar confusão no meu papelzinho e vou falar de formatos adequados para a tese. O primeiro formato de tese que eu sugiro para vocês é a chamada tese por contraste. Essa tese é muito adequada, por exemplo, se você fez a menção ou ao ECA ou à lei anti-bullying. Você pode fazer uma oposição entre a lei anti-bullying, o ECA e, de certa maneira, a negligência com que a família, a sociedade e o governo tratam esse assunto. Só que além da tese por contraste, em que você explora essa oposição, você pode também fazer uma tese por responsabilização. Lembra? Na tese por responsabilização, eu indico quem ou o que é responsável pelo problema. E aí depois a gente vai aprofundar. Mas pensa, não são quaisquer indivíduos que são alvos de bullying. Normalmente sofrem bullying aqueles perfis que sofrem um preconceito geral na sociedade. Ou seja, um dos responsáveis pelo bullying é a maneira como a sociedade se organiza. Mas além disso, como a família às vezes se mostra negligente ou como o Estado ignorou o problema ao longo dos últimos anos. O último formato de tese que eu sugiro para vocês é a chamada tese por problematização. Lembrar, a tese por problematização, o foco são as consequências do problema. E aí a gente pode pensar em danos físicos, psicológicos e até sociais do bullying, né? A pessoa que sofre bullying, por exemplo, sofre agressões físicas. Ela pode, por exemplo, desenvolver um dano psicológico, a depressão, que conduz à tentativa de suicídio, mas pensa também na formação de uma sociedade baseada na violência. Bom, essa é a nossa introdução. No nosso próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada em como aprofundar cada um desses argumentos. Até lá, e a gente está cada vez mais próximo do 1000.